Um só poder, Criador de todo o universo, de uma pessoa, em sua perfeição, na imagem, figura do Pai, um estar em caráter eterno ao homem. Nos dois últimos vídeos, procuramos dar dois títulos que não expressam no todo aquilo que foi declarado nos dois vídeos, para que pudéssemos dizer que está todo ele manifesto na titulação que lhes foi dada. Um dos vídeos nós fizemos menção de um título: Não separe ao vento aqueles de Brasília, a quem um só é, e o pleno mantém vivo, não partido, não fatiado por mortadelas. Também o outro título dado foi: nem em Freud, nem em Salomão, passais, mas retornai a um só por fundamento eterno e por princípio, de onde começar a pensar a respeito de ti mesmo. Esses dois títulos dão uma compreensão razoável. Denoto da importância do que temos aqui falado. E esse aqui falado falam os profetas. Tatearam. Vem alcançar o chamado filósofos. Os do direito romano, dos deuses, legalizar suas deformações. Veja, a figura de um só eterno, um sujeito pleno, a figura dos lançados ao vento, os chamados partidos, os fatiados ao pó, retornando, e a figura daqueles que se fizeram por direito romano. Direito romano. Que por direito de César, o direito de Roma, crucifica. Só determinava. Ninguém podia se opor à determinação dele. Então, fica dentro desses quadros que nós fizemos menção, a partir de pilares que o mais importante, o essencial, está da recepção e de quem o hebreu entrega. Um só Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra e tudo que eles contêm. É fundamento, é princípio. Mas, por legisladores de Brasília, é impossível. E seus juízes, não dá. Mas quando assim falamos, estamos tipificando de que, no geral, no Brasil, nos governos, governadores, estados, no mundo, é assim. De como de si mesmos se tratam por alto poder próprio, de alto a si mesmo legislar e de determinar, agir a polícia, segundo a própria causa do seu partido. Perderam a unidade, não há mais uma consciência
Eles estão moldados, conformados, temos dito isto. Esse é o ponto porque está declarado pelo Paulo, que foi juiz, um homem altamente culto para a época, e muito mais hoje para colher do seu pensar, enquanto ele observa e fala, olha, não aceitais um molde, a forma do bolo que vão fazendo, da massa, a levedura do fermento vai ficar graúdo, na expressão da conformação da vossa mente. Como de Brasília está explícito. Se julgam, sábios, estão nus. Ok? A criança diz, mãe, olha lá, o rei está nu. Dentro dessas proposições iniciais, compreendamos que fora de um só, retorna à conformação, vai dizer Paulo a respeito desse retorno. Não aceiteis a forma dos moldes do presente século na sua perversidade. Por ensino dos seus juízes e mestres da iniquidade. Antes que tudo existisse, um só a tudo estabelece ordenadamente, e a lei, a consciência de quem em ti e de ti para ti procede. É espírito forte, perfeito, amoroso com seus filhos. Aí está a diferença clara. Então é neste ponto que a restauração exige um retorno, sair dessas figuras de fora e retornar para si. E reconhecer de que, como estava longe da casa do bom pai, da figura do filho pródigo, que quis interpretar da herança que lhe era dada à vida, através nas ruas, em lugares estranhos, buscar prazeres. Antes, pois, diz Paulo, antes, buscai no Espírito da palavra Cristo. Cristo. E venhais a saber qual é o bom, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, um só és, de um só tu és. E um só tu és está assim escrito. És por Cristo. Não és partido. És corpo pleno de Cristo. Tu, neste pensar e declarar, afirmou. No procedimento dos deuses, através ou a partir de considerar, interpretar-se, interpretar todo o seu coletivo, aquela ideia dos fenômenos sociais que gera um socialismo, ou gera a sociologia, gera um Marx, gera esse, gera aquele. Gera esse, gera aquele. Longe, afastados nessa confusão, nos leva a perceber que dessa confusão de partidos estão a imagem dos próprios deuses pagãos, dos deuses gregos.
não conseguem, de fato, tomar para si um só poder de juízo. Não. Cada um o fará segundo a sua própria interpretação, na presunção de ser justo e de ser um benfeitor. Aí estão os partidos fatiados, os legisladores e os juízes de Brasília, como expressão e tipo. O que quer dizer com isso? Alguém vai no campo, leva uma criança com ele. Aí ele mostra no campo centenas de ovelhas. Volta para casa, passa um tempo, eu pergunto, para aquele que foi lá contigo, e você perguntar, sabe que é uma ovelha? Ele não vai pegar a ideia da ovelha como sendo um rebanho geral, com aquele que ele viu. Ele vai pegar uma ovelha. Que tem consciência da ovelha. Ele viu as manifestações de ovelha, a uniformidade dessas manifestações. Ele viu as vestes da ovelha, e todas com vestes em semelhança. E não leva a confusão de interpretar que cada uma se veste como quer. Essa uniformidade expressa na ovelha, eu estou tipificando a questão de Brasília. E tipificando Brasília, tipifico todos esses moldes. E eu pergunto, qual é a vestes deles? Ele vai dizer, depende. Aí já se trata de uma questão diferente, dirão, que questão? Se for aquele que é político e politicamente correto, e entrou na hipocrisia como fundamento de razão. Não tem que rir. Teoria do gênero. Não tem que rir. Estão compreendendo? 11-0 na determinação da direito da teoria do gênero na escola. Mas o ensino de Cristo, não. Retorno, então, agora para não perder onde vamos chegar. Sucede que do quadro da ovelha, da criança que viu o rebanho, uma figura que é colhida hoje de maneira muito boa, de uma forma do pensar. Vejam, pensar de uma forma muito boa. Do espírito do pensar. E o espírito toma forma. Consciência. Fé. Não separe o que Deus uniu. Então, estás dizendo que fé, consciência, uma só palavra. Basta. Não precisa partidos. Retorno. Já estou saindo. Vou me perder nessas muitas imagens. Um só eterno Espírito. Nele tem lugar toda a criação, e nele somente é possível em unificar. Da multidão dos perdidos por suas declarações próprias dispersas. Muitos não entenderão o que eu estou dizendo. Haverão alguns que entenderão. Queremos mencionar que lançaram ao vento a saída do filho pródigo e querer antecipar a herança, ou chega a alcançar sabedoria antes que esteja pronto para tal. Já se fez um legislador.
Um filho do Ciro, em jovem idade, pode fazer consulta. Já estava eleito. Legislador, mestre e submestre. Ele vai legislar a respeito da educação das escolas. Ele vai legislar a respeito da tua saúde. Ele vai legislar a respeito do que você tem que crer e descrer. Ele vai legislar a favor da iniquidade. Por quê? Procede da iniquidade. Compreende? É um disperso. Ele está na dispersão. Mas não sabe. Está no que o Jung chama de esse coletivo inconsciente. No coletivo inconsciente há toda essa miséria. Podemos começar a vir essa palavra e expressar o que é miséria e o que é riqueza. O que é ser rico e o que é ser pobre. Se ficar no campo dos partidos e dos fatiados, já está determinado. É o que está aí. Mas a pergunta essencial é: e a justiça? Farão de si próprios, para si próprios, em alta causa. As que advogarão, nomearão. Farão, assim estão fazendo. Eu pergunto, como restaurar isso? Vou entrar na educação. Há necessidade de os deuses romanos não, os deuses gregos aos deuses romanos, ao direito romano. E esses deuses, os deuses do presente século, Jung, Freud, fulano, ciclano, papá, Gilmar, Alexandre, papá, Lula, pá, estes deuses, desses simulacros, colocaram a dimensão do Espírito Eterno de Cristo num pedacinho de madeira ou de gesso, moldaram a seu modo e colocaram no altar. Foi inserido no panteão. Não notaram isso? Está calado. Todos fora falam, ele não. Se o Paulo falou de um Deus desconhecido ao grego, no aerópago, puxando do pensar de Parmênides, que vai conduzir as figuras que onde vai alcançar Sócrates, Platão e outros, este tem que estar calado. Então, coloque num altar, misture com todo o paganismo e alguém vai ter lugar para ir lá fazer suas petições e interpretar que dentro daquela figura ele se justifica. Mas o Paulo não diz isto. Ele vai dizer que o homem está na iniquidade. Esse perverso, nesse coletivo que estamos falando, e que Jung faz menção através do inconscientes. É como se dissesse indivíduos, na sua inconsciência, faz um indivíduo coletivo. Inchado. Ponha bastante fermento. A massa fica enorme. Graúdo. Aí pode jogar penduricalhos diversos, enfeitar, fazer isso. Aí faz tudo aquilo que é próprio. Porque observamos em todas as vitrines, antes eram assim, não sei como é que são hoje, as vitrines, onde você ia buscar um doce bem feito. E aqui em Curitiba, na Rua 15, hoje Rua das Flores, havia, e há ainda aberta, uma confeitaria, olha, marcou história e se fez por cultura dentro de Curitiba. Realmente doces muito bem feitos. Eles buscaram aperfeiçoar e buscar doces cada vez mais bem elaborados, tanto na sua aparência como, de fato, no seu sabor.
Mas o sabor legisladores e juízes de Brasília não tem sabor. A forma, eles fazem da maneira que querem, mas não dá para comer deles. Não dá. E por incrível que pareça, eles exigem que você pague impostos para eles. Não é como pagar o seu salário, seu auxílio moradia, ou auxílio paletó. Arranja outras coisas, mas vai buscar que tudo está lá. Se assim compreendemos, estamos compreendendo que não haverá restauração do indivíduo. Do indivíduo que é parte, a unidade de um povo. Esse povo só será nação na unidade do Espírito de Cristo. Esse retorno à dimensão de um só Deus, não passível de colocar no panteão grego e nem no romanismo. Não há possibilidade. Então nós estamos vivendo, dizem, o Ocidente é grego-romano? Grego-romano. Mas peraí, o cristão? Foi jogado junto. É mais um partido. Está entendendo? Mas quem fez assim? Os seus mestres, seus filósofos, que é a expressão dos seus próprios juízos, dos seus juízes. Aí vem aquele Nazareno, incomodou muito e continua incomodando. E diz, quem dentre vós me convence de um só me partiria? Não. Mas quem, então, dentre vós partidos, me convence? Aquele por pecado da justiça, por pecado do juízo ao vento. Quem? Não estariam eles afirmando que Deus fique sob o seu próprio jugo? Como se isso fosse possível? Fechamos aqui. Cristo na escola é o ensino fundamental, por princípio de todo aprendizado, desde a casa da criança com seus próprios pais, não fora nas creches, e posteriormente, em idade propícia, nas chamadas escolas, em que a imagem do Espírito de Cristo constantemente será posta em confrontação dos atos de todos, do juízo de todos, das razões, das motivações do coração de todos. E isso vai se fazer até chegar no doutorado. Se no doutorado não houver suficiência o grau de entendimento, consciência da justiça, ou seja, Cristo nele, ele é um inútil. Ele se torna um inimigo. Hoje me veio pensar, meu neto está ali em outro computador, e no sistema Mackenzie, é o sistema adotado pela escola dele, que é uma escola batista. Então, está o professor. Eu fui olhar na tela, do lado esquerdo de quem olha, em suficiência de tamanho para que meu olho enxergue na distância de que eu estou olhando na tela, a aula que ele está dando. Como se a criança estivesse na sala de aula. Eu disse para minha mulher, para Eunice, minha esposa, mostrei para ela, eu digo, olha, veja, eu vejo mais eficiência, mais eficácia nessa forma de exposição de um ensino, como no caso da matemática, do que
o neto na sala de aula, entre 30 a 40 alunos, em que o mover da sala, a entrada na sala, a saída da sala, professor, dá licença para sair, e assim vai, tira, quebra o acompanhamento daquilo que está sendo declarado no quadro negro. A expressão do quadro negro está projetado na tela da escola online. Veja. Bom seria, não sei se é assim, mas eu deixarei aqui aberto, que aquela escola online que eu observei, que referia-se aos produtos notáveis, eu como tenho boa formação matemática como engenheiro, eu falei para o Neto, depois conversemos que esse eu domino, está na minha área. Mas veja, não importa dominar a matemática, o mais essencial é que estamos falando, Cristo é o Senhor. E essa consciência, aqui na minha casa, o meu neto está recebendo. Ele sabe. Se eu perguntar para ele a quem trataria de amigo dele, ele vai dizer: meu avô, meu pai, minha amiga, minha mãe, minha vovó, minha titia. Ele sabe, é com quem conta. Não vai recorrer ao partido lá na creche, lá? Não. Tem nada a ver. Estamos compreendendo? Não se pare. A quem Deus uniu. Bom seria, falei da matemática, que aquela aula que está ao lado da tela, agora pudesse o aluno, que sentia um grau de dificuldade, ainda ao acessar a escola, prontamente fica agora na tela, grande, enorme, a tela que ele tem ver, novamente o retorno ao ensino, em que ele tem o domínio de retornar um pouquinho do que não percebeu, entendeu, e deixar correr. Opa, volta um pouquinho, e ele vai então ajustando a seu acolhimento do aprendizado na sua mão, no seu dedo. Se alguém disser que a escola presencial vai trazer maior eficácia, tenho certeza que não. Também já passei por escola presencial, sempre vivi nela. 13 anos de escola marista, mais um período depois de escola presencial, na profissão que eu acolhi. Não acolhesse previamente, conscientemente, não. Por uma necessidade de ter um trabalho. Mas a consciência vai despertar mais tempo. Depois. Aqui eu paro. Mas alguém defender alguma tese, algum doutorado, e começar com louvor aos mestres, louvor ao Freud, a Salomão, ao presidente, ao Lula, horrível. Sempre estará na ordem. Um só eterno é Deus, em Cristo. Meu Pai, minha mãe, a quem devo a vida. Que o eterno, um só Deus, nos conduza a bem viver. Não nos tornemos moldáveis nas mãos da impiedade desses perversos. Aqueles de Brasília estão por expressão e tipo como da ovelha de um grupo numeroso. Que o Senhor esteja contigo.